Imagine que alguém pudesse entrar na sua mente nesse exato momento, não apenas ouvir aquilo que você está dizendo, mas conhecer cada pensamento que passa pela sua cabeça. Aquele pensamento que você nunca contou para ninguém, aquela preocupação que você esconde atrás de um sorriso, aquela dúvida que você tem vergonha de admitir, aquela intenção que ninguém conhece. Agora, uma pergunta ainda mais profunda. E se eu te disser que Deus sabe de tudo isso, hein? Antes mesmo de você falar, Deus já conhece, Deus já sabe. Antes de você tomar uma decisão, Ele conhece o caminho dos seus pensamentos. Antes de você abrir a boca para fazer uma oração, Deus já conhece aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia apresenta um Deus diante de quem não existe pensamento secreto. E talvez isso assuste algumas pessoas, mas também existe algo maravilhoso nisso. O Deus que conhece os seus pensamentos é o mesmo Deus que conhece as suas dores. Sim, é o mesmo Deus que conhece as suas dores. Ele conhece aquilo que ninguém conhece. Hoje nós vamos entender o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. E talvez ao final deste vídeo você perceba que Deus conhece você muito mais profundamente do que você imaginava. Deus conhece aquilo que ninguém consegue ver. Nós conseguimos observar comportamentos, podemos ouvir palavras, podemos enxergar atitudes, mas ninguém consegue enxergar perfeitamente aquilo que existe dentro da mente de outra pessoa. Você pode estar sorrindo por fora e preocupado por dentro. Pode dizer, está tudo bem, enquanto existe uma verdadeira batalha acontecendo no seu interior, não é mesmo? As pessoas podem conhecer uma parte de você, somente uma parte. Mas Deus conhece você completamente, por dentro, por fora. Deus te conhece. O Salmo 139 apresenta uma realidade de maneira impressionante. O salmista declara que Deus conhece o sentar, o levantar, os caminhos e até os nossos pensamentos. Isso significa que Deus não observa apenas aquilo que fazemos, Ele conhece também aquilo que acontece dentro de nós. E aqui está uma diferença enorme. As pessoas conhecem a nossa aparência, Deus conhece o nosso interior. Deus sabe o que você vai dizer antes de você falar. Quantas vezes você começa a falar e percebe que outra pessoa já entendeu o que você queria dizer? Agora imagine isso em uma dimensão infinitamente maior. Deus conhece nossas palavras antes mesmo que elas cheguem na nossa boca. O Salmo 139 apresenta justamente essa ideia. Isso significa que nenhuma oração surpreende Deus, nenhuma palavra pega Deus desprevenido, nenhuma frase é novidade para Ele. E isso deveria mudar a maneira como oramos, porque oração não é informar Deus sobre aquilo que Ele desconhece. Orar é abrir o coração diante daquele que já conhece tudo. Você não precisa construir uma imagem perfeita diante de Deus. Pode falar com sinceridade, pode reconhecer sua fraqueza, pode confessar os seus erros, pode apresentar suas dúvidas, pode dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei o que fazer. Deus já conhece tudo isso. Existem pensamentos que ninguém conhece, mas Deus conhece. Existe um lugar dentro de nós onde ninguém consegue entrar completamente. Você há de concordar comigo. É o nosso mundo interior. Ali existem lembranças, preocupações, sonhos, medos, desejos e decisões. Algumas coisas jamais são compartilhadas, mas diante de Deus não existe esse esconderijo. Hebreus 4, versículo 13 ensina que todas as coisas estão descobertas e expostas diante de Deus. Isso é poderoso, porque significa que podemos esconder alguma coisa das pessoas, mas não podemos esconder de Deus. Podemos apagar mensagens, podemos mudar versões, podemos convencer pessoas, podemos criar uma aparência. Mas Deus não olha apenas para aquilo que apresentamos, Ele olha para o nosso coração. Olha, cuidado! Precisamos ter cuidado com aquilo que achamos que está escondido da presença de Deus. Isso deveria nos assustar? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Se Deus conhece todos os nossos pensamentos, isso deveria causar medo? De certa maneira, essa verdade deve produzir reverência, porque Deus não é enganado pela aparência. Não adianta parecer santo diante das pessoas enquanto o coração está diante de Deus. Jesus frequentemente confrontou exatamente esse problema. Havia pessoas preocupadas em parecer corretas diante dos outros, mas Jesus mostrava que
Deus olha para o interior. Adianta do quê? Ter boas obras exteriores, mas o interior, cuidado, tá? Muito cuidado. E isso nos leva a uma pergunta séria. Quem somos quando ninguém está olhando? Porque é fácil construir uma imagem diante das pessoas. Mas Deus conhece quem somos no secreto. Deus conhece até os pensamentos que você gostaria de esconder. Talvez exista alguma coisa que você fez no passado e gostaria de apagar da memória. Talvez exista uma lembrança que ainda pesa. Talvez você pense: se as pessoas soubessem quem eu realmente sou, talvez não gostassem de mim. Já teve esse pensamento? Já teve essa sensação? Mas existe uma verdade importante. Deus já conhece. Ele não descobriu agora. Ele não ficou sabendo depois. Ele sempre soube. E mesmo assim, a Bíblia apresenta repetidamente o chamado de Deus ao arrependimento, à transformação e à reconciliação. Isso significa que o conhecimento que Deus tem sobre nós não deve nos levar ao desespero. Deve nos levar à sinceridade. Você não precisa fingir diante daquele que já sabe. Deus conhece os pensamentos, mas também conhece as intenções. As intenções não escapam de Deus. Existe diferença entre uma ação e uma intenção. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por motivos completamente diferentes. Uma pode fazer por amor, outra pode fazer para receber reconhecimento. Por isso Deus não olha somente para aquilo que fazemos. Ele também conhece as nossas motivações. O que motivou você a fazer tal coisa? Em Jeremias 17, versículo 10, apresenta Deus como aquele que examina o coração e prova os pensamentos. Isso nos faz parar e pensar: por que você está fazendo aquilo que está fazendo? Por que você quer aquilo? Por que você está buscando determinada posição? Por que você quer ser reconhecido? Por que está ajudando alguém? Por que está servindo? Por que está publicando determinado conteúdo? Por que está buscando Deus? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, não é mesmo? Mas são necessárias, porque podemos enganar outras pessoas sobre nossas intenções. Mas Deus não. Deus conhece seus pensamentos, mesmo quando você não consegue explicá-los. Existe algo ainda mais interessante. Às vezes nós mesmos não entendemos completamente aquilo que estamos sentindo. Temos uma sensação estranha, uma preocupação, uma inquietação, uma tristeza, uma dúvida, e não conseguimos explicar. Mas Deus conhece. Isso deveria trazer consolo, conforto, porque existe um Deus que conhece aquilo que você não consegue colocar em palavras. Talvez você esteja vivendo um momento em que não sabe nem como orar. Não é verdade? Você simplesmente consegue dizer: Deus, me ajuda. E isso já é uma expressão de fé, porque Deus não precisa de um discurso perfeito para compreender você. Você consegue entender isso? Jesus mostrou que os pensamentos também importam. Durante seu ministério, Jesus não tratava apenas das ações externas. Ele também tratava das intenções e pensamentos. Preste atenção, isso é muito importante, tá? No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus aprofundou questões relacionadas à ira, ao desejo, à hipocrisia e à sinceridade. Isso mostra algo importante. A vida espiritual não é apenas aquilo que fazemos externamente. Existe um coração por trás das nossas atitudes. Por isso, não basta perguntar: estou fazendo alguma coisa errada? Também precisamos perguntar: como está o meu coração? Quais pensamentos eu tenho alimentado, hein? Quais pensamentos temos alimentado? O que tenho permitido permanecer dentro de mim? Porque aquilo que alimentamos dentro de nós pode influenciar aquilo que fazemos por fora. Não é verdade? Mas se Deus conhece tudo, por que precisamos orar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, você acredita? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Se Deus sabe de tudo, por que devo orar? Se Deus já sabe o que eu penso, por que preciso contar? A resposta é simples. Oração não existe porque Deus precisa de informação. Nós oramos porque precisamos de relacionamento com Ele. Assim como uma pessoa conversa com alguém que ama, mesmo sabendo que essa pessoa já conhece muitas coisas sobre ela, nós também somos chamados a buscar Deus. A oração demonstra dependência, demonstra confiança, demonstra relacionamento. Você não está contando uma novidade para Deus.
Você está colocando sua vida diante dele. O Deus que conhece seus pensamentos também conhece suas lágrimas, tá bom? Não fique aí achando que Deus só vê o seu lado ruim, o seu lado fraco. Ele também vê as suas lágrimas, tá bom? Talvez essa seja uma das partes mais bonitas dessa mensagem. Deus conhece os pensamentos que você esconde, mas Ele também conhece as lágrimas que você derrama em secreto. Conhece as noites difíceis, conhece as preocupações, conhece aquilo que você não consegue contar para ninguém. Bom, e a Bíblia apresenta Deus como alguém próximo daqueles que o buscam. Portanto, não pense, Deus sabe tudo sobre mim, então estou perdido. Você já teve essa sensação de se sentir perdido porque Deus sabe cada coisa que você faz? Deus sabe tudo sobre mim, então não preciso fingir. Existe uma diferença enorme, tá bom? O perigo de viver uma vida dupla. Se Deus conhece nossos pensamentos, então existe um grande perigo. Viver uma vida para as pessoas e outra para Deus. Ser uma pessoa diante da igreja, outra diante dos amigos, outra dentro de casa e outra quando está sozinho. Mas Deus conhece todas as versões. Não adianta, Deus conhece todas as versões. Por isso, o verdadeiro cristianismo não consiste simplesmente em construir uma aparência religiosa. Consiste em permitir que Deus transforme o interior, tá bom? O interior. Deus conhece tudo. Não apenas nossas palavras, não apenas nossas roupas, não apenas nossos hábitos, mas nossos pensamentos, intenções e desejos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, beleza? Temos uma frequência muito boa de vídeos que alimentam a nossa fé, alimentam a nossa esperança, tá bom? Eu conto com seu compartilhamento, com seu like, ative o sininho para você não perder o próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até breve.